Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Ninguém alcança o entendimento estando com próprios olhos, aqueles que queiram depender, na verdade, de si mesmo, não consegue alcançar o entendimento. A palavra diz que muitos apropriam da chave da sabedoria, não herdam o reino dos céus e ainda buscam impedir aqueles que estavam prestes a entrar. A palavra nos diz que aquele que estriba no seu próprio entendimento acaba se tornando um tolo e um insensato, porque o Senhor conhece todos os seus passos e os seus passos sempre por serem não havendo retidão diante do Senhor, tanto em palavras como em atitudes, as palavras torpes, do qual quando estávamos por entendimento de próprio olhos, estavam sempre a utilizá-las, e o Senhor é aquele que, quando se busca a sabedoria do alto, ele nos concede um entendimento, aonde se desvia das palavras torpes, se desvia das atitudes que outrora eram repugnantes, reprováveis diante do Senhor. É certo que continua ainda, mesmo estando vigiando, mesmo estando na perseverança, não se alcança a perfeição. Para que o seu nome seja glorificado, ele é o elo da perfeição. Ele sim é perfeito. Nós, sendo seus imitadores, temos que buscar fazer sempre com excelência, porque é para o Senhor. E todo aquele que recebe, ele faz com zelo, devido a próprio Espírito nos instrui a reverência, a estar, ainda que se alcançou o amor verdadeiro que lançou fora todo o medo, que outrora estávamos sob punição e estávamos sob medo, não esquecemos de onde ele nos tirou e aonde nos colocou, por isso tememos continuamente a fim de não retroceder, a fim de não se tomar como vanglória que é maligna, mesmo não sendo inútil, considerar inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, aonde sabemos que a nossa capacidade, que a capacidade vem do Senhor. Ele nos concede o talento. Aqueles que enterram seu talento na terra, a palavra diz que aquele que usa dessa sabedoria para aquilo que é terreno se torna um cego, nu e miserável. Assim como também ele nos ensina que aquele que é sábio sabe que esta sabedoria é válida para que os dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia. Assim bem como sabemos que aquele que recebeu o dom, seja de ensino, que ensine com zelo, sempre em conformidade com o seu espírito, porque a palavra diz que aquele que muito lhe foi confiado, muito lhe será cobrado. A palavra diz: jamais diga algo que o Senhor não disse, antes que ele levante alguém com mais sabedoria e o faça passar por mentiroso. Assim, ai daquele que o Senhor peça que diga algo e ele não prepare para o Senhor. Devemos sempre ter zelo. Em relação àqueles que têm sabedoria, estão sempre advertidos a não se submeter a um jugo desigual com os descrentes, com os não há comunhão de Cristo com Belial, não há comunhão dos de fé com aqueles
os de fé que vivem de forma sobrenatural com aqueles que vivem de forma natural. Não há comunhão dos que creem com os incrédulos. Não se submetam ao jugo desigual, luz com trevas. A palavra diz que o homem sábio, ele está sempre instruindo a mulher, como a cabeça do homem, na verdade, é Cristo, e ele instrui a mulher a fim de que ela seja sábia, porque sabendo assim ela edificará a casa, porque a tola derruba. Assim como a mulher que é sábia e que edifica a casa, ela jamais vai querer se submeter a alguém na tolice. Assim como a palavra diz, ainda que os dois estejam unidos e tenham um encontro com Cristo, sempre aquele que estiver mais forte na fé que ganhe o mais fraco. Mas sabemos que o divórcio que a palavra diz, a Bíblia, na verdade, não se refere a este casamento entre homem e mulher. Fala-se, na verdade, da Eva, que se tornou como a meretriz, que seria mãe dos seres viventes, que quebrou o pacto, a aliança, ali quando o Senhor uniu eles e, na verdade, eles desobedeceram. Ela não há como fazer carta de divórcio. Todo aquele que rejeita a graça de Jesus Cristo está unido à meretriz. O único que pode retirar da meretriz e adicionar ao seu corpo é Jesus Cristo, aquele que paga que paga a dívida para aqueles que são redimidos e que já não estão segundo como membros da meretriz, aquela que perverteu e que quebrou a aliança. Por isso Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é aquele que nos torna unidos ao seu corpo, aonde há submissão, aonde a palavra diz que os maridos sejam sujeitos, estejam zelando da sua esposa, assim como Jesus cuida da igreja, da sua noiva, assim como a mulher que tenha zelo para seu esposo, estando na verdade em reciprocidade um para com o outro, aonde não há divergência, porque se estando na mesma mentalidade de Cristo e o coração sempre santificado e purificado, ainda que no dia a dia surgem alguma divergência, elas são sempre alinhadas em Cristo Jesus, porque na verdade através dele nós encontramos sempre o diálogo. Mas aqueles que estão na tolice estão sempre brigando, porque aquele que ama uma briga ama o pecado, e estão sempre nas divergências, e não há quem possa o instruir e estando alinhados, porque a mentalidade está divergentes e não alinhadas em Cristo Jesus. Por isso, todo aquele que segue na sabedoria não se coloca a um jugo desigual, assim nos diz o Senhor.